E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Aconteceu. Sai zica, talvez deva ser a frase mais pronunciada pelo torcedor vascaíno no dia de ontem, no dia de hoje também, e vai ser até o próximo jogo do Vasco da Gama. O Vasco vence o Cuiabá com portões fechados. O jogo não foi em São Januário e olha, não foi fácil não, cara. Não foi fácil não. Foi um jogo difícil. O gol saiu num lance, numa bola, uma penalidade. E o Jair, cara, que frieza, mano. Que frieza, o Jair cobrou essa penalidade, valia muito, assim, o mundo nas costas do cara e ele simplesmente bate o pênalti como se fosse nada, né? Como se fosse nada. A gente falava ontem, vamos chegar lá. Chegar lá, a gente vai ouvir a coletiva do William Batista, o interino do Vasco, falou muita coisa legal e talvez o torcedor já comece até a se empolgar, né? Calma, calma, foi só o primeiro passo, assim, não digo nem o primeiro passo, assim, foi aquele que você só mexe o dedinho, assim, para começar a andar, né? Devagar, humildade, passo a passo, a gente vai ouvir as palavras do William Batista, a gente vai ver também um trechinho da apresentação do Ener Valencia aqui do canal do Fabiano Baldasso, tá? A gente vai apresentação no Gigantinho, apenas um trecho da apresentação do Ener Valencia. E aqui também um trecho da coletiva do Ener Valencia, algumas palavras do novo. Será? Será que chegou o centroavante que o Internacional precisava? Vamos ver. Muita ansiedade, muita expectativa. Eu também, extremamente ansioso. Eu venho falando sobre Ener Valencia aqui já alguns podcasts, né? Já alguns podcasts a gente está bem na ansiedade e muito ansioso para ver um Grenal, Luiz Soares de um lado, Ener Valencia do outro. Cara, vai ser um espetáculo. Simplesmente vai ser algo para a gente parar, para a gente sentar e apreciar um jogo de futebol. É como muito não fazemos, né? Às vezes pela correria, às vezes pela falta de qualidade. E esse Grenal, pelos personagens envolvidos, pode nem ser um grande jogo, mas pelos personagens envolvidos, vai ser um daqueles jogos para você sentar, de preferência num churrasco, né? Porque é um clássico do Rio Grande do Sul e simplesmente curtir uma partida de futebol, tá? Vamos embora aqui com essa vitória do Vasco. Venceu o Cuiabá aqui. O Vasco sobe uma posição na tabela, chega aos 9 pontos e olha, já dá para começar a vislumbrar alguma coisa. A gente sempre fala que para você brigar por algum objetivo no campeonato, você tem que vencer de um concorrente direto, de um rival direto para os seus objetivos. Então hoje o Botafogo ele sonha com o título e de fato ele vai se tornando cada vez mais um candidato ao título. Por quê? Porque venceu adversários direto assim, adversários que a gente considera rivais diretos para essa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo venceu o Palmeiras fora de casa, uma vitória mega importante, porque no segundo turno joga no Newton Santos. O Botafogo venceu. Falou, oh, vamos puxar aqui, cara. Não precisa nem ir muito longe. Vamos. Se o site do Globoesporte.com, tá? Site do Globoesporte.com, deixando os créditos aqui de antemão antes que me esqueça, né? Venceu o São Paulo na primeira rodada. Vamos devagar aqui. Vamos passar por toda a campanha do Botafogo para a gente não falar besteira, né? Venceu aqui ó, o Bahia fora de casa. Vitórias extremamente importantes, né? Vence o Botafogo como visitante. Vence o Botafogo, vence o Flamengo, né? O Botafogo vence o Flamengo como visitante. Vai vendo o tamanho das vitórias, né? Porque acabei de citar, venceu o Palmeiras fora de casa. Aqui vence o Flamengo como visitante. Então o segundo turno é um jogo no Newton Santos. Mais uma vitória importante para cima do Atlético Mineiro, que a gente coloca como um dos, pelo elenco que tem, como um dos candidatos ao título. Então você vê, Palmeiras agora, no início do campeonato teve Flamengo, teve Atlético Mineiro, Cuiabá fora de casa e jogar na Arena Pantanal, para muita gente é uma parada dificílima, porque você... Esse aqui é o Atlético Mineiro, pô. Corinthians aqui. Pô, caramba, eu tô totalmente desnorteado, né?
com todo respeito ao torcedor, mas a vitória do Vasco me deixou desnorteado. Não vou negar aqui que eu torci pro Vasco. Eu peço desculpas ao torcedor do Cuiabá, mas eu tava torcendo muito pro Vasco. E não é dessa rodada, não. Já na anterior, eu torci muito pro Vasco também, tá? A gente tem que ser sincero aqui, porque ninguém gosta de ver eu falo por mim. Gosto de ver uma grande camisa como o Vasco sofrendo. Eu quero ver competição. Se vai cair ou não, isso não posso dizer, mas eu quero ver disputa, eu quero ver briga. Eu não quero ver uma parada que, chega no meio do campeonato e já tá tudo definido. Não, eu quero ver briga. Eu quero ver algo competitivo. E eu tô torcendo pro Vasco, assim como eu tô torcendo pro América, assim como estou torcendo desesperadamente pelo Coritiba, porque eu quero ver briga. Os torcedores devem odiar, né? Obviamente que os torcedores odeiam isso porque é um sofrimento cada rodada, mas eu quero ver briga. Eu quero ver briga. Aqui foi a derrota uma das derrotas do Botafogo. Aqui, uma vitória importante para cima do Fluminense. Outra equipe que a gente colocava até no início do campeonato como um dos candidatos ao título. Então você vai vendo, assim, por objetivo do Botafogo, que é a conquista do Campeonato Brasileiro, muitas vitórias para cima de rivais diretos aos seus objetivos. O Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense, o Atlético Mineiro. Vai ver, aqui perdeu do Atlético Paranaense, fora de casa, Arena da Baixada. É uma derrota que dá para ser considerada. O Fortaleza, o Fortaleza na 8ª colocação, venceu o Fortaleza também. Então você vê que talvez dos candidatos ao título, se é que a gente pode dizer assim, tem vários, né? O Botafogo só perdeu para o Atlético Paranaense, que nem está no G6, né? Nem está no G6. Que vence o Cuiabá, fora de casa, aí sim, né? Eu tava falando. Uma vitória importante, porque na Arena Pantanal é difícil, pela questão logística, às vezes por uma questão climática, né? Às vezes o ar muito seco, às vezes muito quente, e a vitória sobre o Palmeiras, que foi a grande vitória da rodada, né? Voltando ao raciocínio agora. Para você conquistar, sair de Vasco para falar de Botafogo, né? O torcedor do Vasco deve estar me xingando. Mas para você conquistar os seus objetivos na temporada, você tem que vencer os seus rivais diretos para aquele mesmo objetivo. O Botafogo está fazendo isso no topo da tabela. E o Vasco foi uma vitória importante para cima do Cuiabá, porque neste momento são adversários diretos aos mesmos objetivos. O Vasco chega a 9 pontos, se aproxima agora do Goiás, é uma rodada de distância do Goiás, uma rodada de distância do próprio Cuiabá, uma rodada de distância para o Corinthians, para o Bahia. Então já começa a ficar um cenário mais, pelo menos, mais animador. Não é um alento, mas é mais animador. É o primeiro esboço, primeiro rascunho, não é o primeiro passo ainda. O primeiro passo é encostar nesses caras aqui, é entrar no bolo. Isso para mim é o primeiro passo. Mas já foi o primeiro rascunho. O primeiro rascunho de que vamos lutar, vamos brigar, há esperança, não há nada perdido, e assim a vida segue, né? Assim, já vou falar de Vasco da Gama logo, eu não vou passar pelas notícias esportivas depois, a gente já vai ficar aqui em Vasco da Gama mesmo, porque, cara, um jogo que não foi um grande jogo do Vasco da Gama, mas, cara, teve os seus lampejos, tá? Teve os seus lampejos no final do jogo, no final do primeiro tempo. Cara, teve um toque de bola do Vasco da Gama que eu acho que o torcedor se animou, hein? Cara, toque de bola, triangulação, eles foram chegando, assim, a bola no meio campo, foram tocando, chegou no gol na finalização, ou pecaram, né? Eu até esqueci quem fez a finalização. Mas, cara, foi um toque de bola bonito, mano, assim, e não foi sem querer, né? Curiosamente, não foi um bagulho que você olha e fala, nossa, os caras... Foi no bate-rebate, não sem querer, os caras... Não, um toque de bola, um refino bastante interessante. Óbvio que isso não define jogo, óbvio que isso não vai garantir resultados. Mas mostra que é uma equipe que é um legado. Não me xinguem, torcedor, não me xinguem, pelo amor de Deus. Mas isso é um legado do Barbieri, que tem essa ideia de ser ofensivo, de ter o toque de bola... Óbvio que os resultados não vinham e muitas vezes ele era muito inocente. Já é um Vasco pragmático. Era isso que eu sempre falava. Pô, custa você... Assim,
eu gosto desse estilo de jogo. O Barbieri, se ele visse essa jogada que eu citei no final do primeiro tempo, ele ia se deleitar, né? Ele ia ficar regozijado com a situação. Mas é óbvio que isso só tem validade se termina em gol. E dessa jogada não terminou em gol. E o Vasco não conseguiu nem fazer gol. Teve algumas tentativas, como o Cuiabá também teve. Segundo tempo já, o Cuiabá claramente apostando num contra-ataque. Segundo tempo perdeu essa força de contra-ataque. E o Vasco da Gama chega num jogo que parecia que ia terminar no 0-0. E eu já, naquela altura, falava, pô, terminar no 0-0 é bom. Terminar no 0-0 é bom. O Vasco, mais uma vez, entra com o Ryan. E o Ryan é um moleque, ele é abusado, hein? Ele tá com vontade. Ele peca, às vezes, pela ansiedade, pelo excesso de vontade, eu acho. Pelo excesso de vontade. Ele tenta fazer um salseiro, às vezes ele faz ele exagera, quando tem que soltar a bola, ele segura demais, ou ele solta muito cedo, ou ele solta muito atrasado, ou um passe muito forte. Ele tá se adaptando, mas ele mostra, assim, algo que pro torcedor anima. Porque o moleque, ele tá indo pra cima, ele tá com um excesso de vontade. Assim, você não pode reclamar que ele tá querendo ajudar. Isso você não pode reclamar. Então, assim, no momento em que o Vasco perde o Andrei, que vai pro Chelsea, perde não, né? Já sabia, já tava programado para perder. Então, assim, já tava perdido. Mas no momento em que o Vasco se despede do Andrei, o Ryan começa a se despontar como uma ponta de esperança, de um cara que... Eu não digo que ele vai ser decisivo ou que ele vai definir jogos do Vasco, mas ele é um cara que vai dar muito trabalho para os adversários. Né? Como foi o Andrei no ano passado na campanha da Série B. Cara que foi bastante decisivo, teve um grau de importância. O Ryan pode ter um grau de importância gigantesco nessa campanha de recuperação do Vasco. Ele, obviamente, tem que se ambientar, ele tem que se acostumar, ele precisa do respaldo dos seus companheiros. Eu imagino, por exemplo, se tivesse um Nenê nessa equipe do Vasco, o quanto que ele poderia dar de orientação para o Ryan, ó, vai com calma, né? Assim, você é muito veloz, você tem habilidade, você é muito bom, mas ó, vai com calma, ó, segue o tio aqui, né? Com todo respeito ao Nenê, segue o tio aqui, ó como eu faço, dá uma segurada na bola, olha o jogo, observa, não vai só na adrenalina, não é só abaixar a cabeça e arrancar, tem horas e horas para isso. Imagino o quanto que o Nenê poderia contribuir, mas os que estão lá podem contribuir também, podem ajudar. O Alex Teixeira é um cara que ele pode ser um pivô disso, né? De orientar esse garoto, de fazer ajudar ele nessa transição, de ser um cara que joga com uma garotada para jogar com profissionais e para tomar as melhores decisões dentro de campo, porque ele vai ser um cara que vai ajudar muito o Vasco, isso é inegável. Fica cada vez mais evidente de que o Ryan, um moleque de 16 anos, né? Ele vai ser um cara que vai ajudar muito o Vasco. Não vai ser o desafogo, não vai ser o cara que vai ser decisivo, mas é um cara que, para um momento ou outro, ele vai fazer um salseiro, ele vai driblar, ele vai puxar pelo lado do campo, vai cruzar na área. Né? Ele pode ser um cara muito importante para o Vasco. Num Vasco que está sofrendo, por exemplo, Pedro Raul sofre para fazer gol, né? O Pedro Raul está sofrendo, o Gabriel Peck também está sofrendo. Você tem um cara como o Ryan para fazer esse salseiro, para puxar, para ser um ponta de velocidade de repente, cruzar a bola na pequena área, alguém se apresentar como oportunista, o cara pode até recuperar o Pedro Raul, né? Pode até acontecer. O torcedor não quer nem ouvir falar nesse momento, tá? Nesse momento, mas é um cara importante. O torcedor tem que apoiar. O Pedro Raul, ele é fundamental. E ter o Peck de um lado, por exemplo, imagina, o Peck jogando na velocidade de um lado e o Ryan na velocidade do outro. Pedro Raul centralizado como centroavante, o Alex Teixeira um pouquinho mais atrás. Cara, assim, isso pode ser o primeiro passo, assim, e pensando num Vasco não ofensivo como queria o Barbieri, né? Barbieri queria ofensividade a todo custo e só tomava pau, pensando num Vasco pragmático de, pô, vamos se defender, vamos fazer tudo certinho, né? Não dá muito espaço e quando der a gente arranca. O Peck já tem muita velocidade, você tem um moleque que tá querendo pra caraca, com muita velocidade de sobra, né? Cara, numa dessas você consegue um contra-ataque legal, puxa uma bola, encontra alguém livre no outro lado e vai assim, de grão em grão, de passo a passo,
eu acho que pode acontecer, como eu disse, né? O lance de penalidade, aliás, um pênalti muito bem marcado, né? O Ranieri, se eu não me engano, dá um pisão no Figueiredo, Figueiredo cai, muito pênalti para mim, e aí vai o lance, cara, quando acontece a penalidade, você fica olhando pro Jair, e aí o Jair faz uma cara de, ele não faz nenhuma cara de que tá com excesso de confiança, nem que tá com falta de confiança, ele fica com aquela cara de paisagem, mano. Aí você fala, cara, como é que pode, mano? Não sei... Porque tem atleta que se olha e fala, pô, o cara tá cagado. Ele tá se borrando todinho. Tem outros caras que se olha, tipo o Gabigol. Você olha assim, ah, mano, Gabigol, ele. Pra ele é uma delícia viver esses momentos de pressão. É uma delícia. Você olha pra cara do Gabigol, do Henrique Dourado, cobrança de penalidade difícil é o que o cara gosta. Ele se alimenta disso, né? Você olha pra cara desse e fala, o cara tá. Só falta ele dar um sorrisinho. Aí pra matar o goleiro de vez. Só falta dar um sorrisinho. Tem cara que ficou cara de cara. Só que o Jair ele fez uma cara que indecifrável, né? O enigma. O enigma. Eu falei, o que ele vai fazer, velho? Aí eu falei, ele vai rolar no meio do gol, que é o lance mais óbvio, né? O Walter, né? O goleiro do Cuiabá, ele pulou por um lado, pulou muito antes, né? Também o Walter, ele nem dá esperada, mas mesmo se ele espera, cara, que fez o Jair, velho? Cara, que frieza, mano. Que frieza, o peso do planeta nas costas dele, o peso de uma nação inteira de vascaíno nas costas dele. Ele chuta no ângulo do lado esquerdo, velho. Que é isso, cara? Que é isso? E uma pressão desgramada. Ele faz esse gol, o gol da vitória, o gol do Saizica, como eu disse aqui. E até tava, quando eu abri o podcast, eu até ia falar. E aí você vê ontem, anteontem, né? Ontem foi o jogo do Vasco, anteontem o Veiga. Sim, um pênalti apenas para empatar o jogo, ele chuta, ele isola a bola, né? Ele não era nem, você para pra pensar, nem era tanta pressão assim nas costas do Veiga. Óbvio que você tá jogando em casa, mas assim, é um lance para empatar um jogo e de repente brigar pelo empate. Não era nem nada assim, ah, estamos perdendo de 2 do Corinthians, precisamos virar o jogo. Não, assim, pô, estamos perdendo de 1, uma bola arrancada no contra-ataque, se eu fizer o pênalti aqui já dá uma fumaça no jogo, não é nem tanta pressão, o cara isolou, né? E você vê o Jair do outro no Vasco agora. Eu falei, não querendo criticar, mas já criticando o Veiga, porque a gente já fez a nossa crítica ontem, no podcast de ontem. Mas o peso de toda uma nação desesperada por uma vitória, o cara cobra da forma como ele cobrou, velho. Assim, com uma personalidade. É impressionante, tá? É impressionante. Esse Jair cara, é o homem de gelo, cara. É o homem de gelo. É brincadeira, mano. É brincadeira. O Vasco consegue a sua vitória importante, a gente já mostrou a tabela. Então vamos seguir falando de. Já que já falei de Vasco, vamos seguir falando de Vasco. E o Cuiabá que se cuide, hein? O Cuiabá que se cuide, porque que o bolo tá muito próximo e a galera tá encostando, né? O Goiás tá a 1 ponto, o Vasco agora tá a 3. A galera tá chegando, a galera tá encostando. Já que a gente tava falando de Vasco, vamos seguir falando de Vasco da Gama, tá? Os primeiros reforços da janela do Vasco, Serginho e Maicon, acompanham o Vasco no Luso Brasileiro. Como a gente falou, o São Januário está interditado, o jogo não foi lá, e essa dupla de reforços já esteve no estádio para acompanhar a equipe do Vasco. Deu sorte, hein? Deu sorte. Eu sempre puxo pro torcedor, se, pô, às vezes a fase não tá legal, às vezes o retrospecto não é bom, traga à tona a superstição. Se vale de alguma coisa, que vale é a superstição. E, cara, se você for supersticioso, esses dois reforços trouxeram uma maré de boa sorte, né? Uma maré positiva para o Vasco. Imagina isso fora de campo. Imagina os caras dentro de campo. Então, para você que é supersticioso, se vale a superstição, como eu sempre faço convite para você, pô, a sequência tá ruim, a tiriça, tá complicado, então se apegue à superstição e os caras trouxeram uma vibe positiva, se é que a gente pode dizer assim, tá? Aqui sobre o treinador do Vasco, diretoria avalia opções e Rogério Ceni ganha força no Vasco, tá? Esse treinador de São Paulo é bem avaliado e está cotado para assumir o time. Há outros nomes na mesa, Ramon Dias é descartado. Eu tenho as minhas reticências em nome do Rogério Ceni, não porque eu não acho que o Rogério Ceni seja capaz ou que ele não é um bom treinador para o Vasco,
mas é porque ele tem uma relação forte com o Flamengo. Ele tem uma relação forte com o Flamengo. Foi campeão, foi super campeão. Muita gente ainda questiona o trabalho do Rogério no Flamengo, mas ele foi super campeão lá. Campeão estadual, campeão da Supercopa do Brasil para cima do Palmeiras, né? Coisa que o Vitor Pereira não conseguiu, o Rogério fez. E campeão brasileiro. Difícil, foi pegado, foi complicado, até com um pouquinho, com uma pitada de sorte, sim, mas a sorte acompanha todos os campeões. E o Rogério Ceni é um campeão. Só que ele tem esse nome, esse vínculo muito forte com o Flamengo. Por causa disso, eu acho que ele tem um vínculo muito forte com o Flamengo. Então, assim, se o Barbieri já chega com um certo grau de rejeição por ter sido treinador do Flamengo, o Rogério Ceni vai chegar com um grau grande de rejeição também. Então, não é possível que essa diretoria vai cometer um erro parecido. Óbvio que são treinadores de patamar muito diferentes, mas muito diferentes. Não dá para comparar o Rogério Ceni com o Barbieri. Só que, cara, você traz um treinador que tem um vínculo com o Flamengo, já há uma rejeição por causa disso. Beleza, você demitiu o cara, agora você vai trazer o outro que também tem um certo grau de apego e de uma relação muito forte com o Flamengo, que é o Rogério Ceni. Assim, de um amadorismo que não tem tamanho. Óbvio que assim, você é SAF, você tem que ser profissional. E como eu falei, temos que ser profissionais. A gente tem que ser profissional. Qual que é o perfil de jogo que a gente quer? É esse. Quem que é o treinador que preconiza esse estilo? É esse. No caso, pode ser. Não sei nem se eles pensaram. Eu acho que eles nem estão pensando nisso. Mas vamos imaginar no mundo perfeito que eles fizeram uma avaliação. O que, que a gente quer para o nosso futebol? A gente quer esse futebol. Tá, quais são os nomes disponíveis no mercado? Esse e o Rogério Ceni. Quem que é o mais acessível? É o Rogério. Então vamos atrás do Rogério. Ok, isso é um profissionalismo puro. Mas você tem que entender, não é só uma questão de planejamento e de entender o futebol. É de entender um contexto também. Você teve o seu estádio interditado por conta de uma manifestação absolutamente sem pé nem cabeça do torcedor, onde caiu um treinador que tinha um grau de rejeição por ter um vínculo com o Flamengo. Você vai trazer um outro treinador com também um vínculo com o Flamengo? O Vasco está se especializando nisso, né? Porque na Série B eles trouxeram o Maurício de Souza, para quem não se recorda, né? O Maurício que teve uma passagem mega curta. O outro cara mega vinculado com o Flamengo. Então demitiu o cara, só que naquela época não era SAF ainda. Demitiu o Maurício de Souza, aí vem o Barbieri, demite o Barbieri. Agora os caras querem trazer o Rogério Ceni. É sério isso mesmo? Não, repito, eu sou o cara mais a favor do Vasco contratar o Rogério Ceni. Mas não para esse momento. Esse não é o momento para trazer o Rogério Ceni. Não é esse o momento. Então, assim, de repente, como eu tinha dito quando eu estava falando de especulando Odair Hellmann e especulando Diego Aguirre. O Hellmann, eu não acho um bom nome. Acho um bom nome para o Vasco também. Mas não nesse momento, porque ele tem um vínculo forte com o Fluminense. O Aguirre, para mim, é um bom nome, porque ele é gringo. Ele poderia até ter uma relação com um ou outro clube carioca, que ele não tem. Mas por ser gringo, o torcedor dá uma relevada, né? O fator ser gringo, o torcedor já dá uma suavizada um pouco, né? Nessa crítica. O torcedor já fica, pô, que é de fora é melhor às vezes, né? Tem muita gente que pensa assim, e isso não é verdade. Mas tem muita gente que pensa assim, e acaba dando respaldo a mais, enfim. Eu repito, volto a repetir, e sendo repetitivo como diria o saudoso Mauro Betti. Para mim é um grande treinador, seria um excelente nome, só que não para esse momento, cara. Não para esse momento, tá? Vamos ver, vamos aguardar as cenas dos próximos episódios. Sai agora de Vasco da Gama, ouça a coletiva do Vasco agora, depois a gente volta para as notícias esportivas. Eu sempre deixo... Eu vou deixar para o final o Internacional, então, e a apresentação do Ener Valencia. Vamos para a entrevista coletiva do William Batista, o interino do Vasco. Ouvi algumas palavras, a coletiva foi bem curta, né? Não teve nem na mesa ali, parecia ali na zona mista, né? Vamos embora, até porque o estádio nem foi tudo meio improvisado, né? Tudo meio improvisado. Então vamos aqui, palavras do William Batista, treinador do Vasco. Deixo o convite a você, como sempre faço aqui, para você entrar e se inscrever na Vasco TV. Se inscreva no canal do time,
curte o vídeo se você gostar, mesmo se você não gostar das palavras, eu sempre falo, pô, dá uma moral, eu deixa o like porque ajuda a propagar, né? Ajuda a difundir no YouTube. Então vamos lá, vamos com o William Batista. Acho que todos eles merecem há bastante tempo essa vitória e hoje ela veio. E mais uma vez, estou muito grato aos jogadores que se empenharam, se dedicaram e deram o máximo de si. Estou feliz, é um sonho, né? Um sonho de criança. A gente começa lá atrás, há 10 anos atrás, trabalhando muito, se dedicando muito, tendo um propósito de vida onde a gente queria vencer e hoje eu me sinto honrado, privilegiado e abençoado por ter tido uma estreia, poder dar alegria para o torcedor, mas sem os jogadores, sem eles não seria possível. Você tira uma tonelada das suas costas, é isso? Não, eu não. Eu vou dizer assim para você. Tonelada não, porque é um jogo de futebol. Acredito que existem problemas muito maiores na vida social de todos nós, na onde a gente de fato tem grandes toneladas nas nossas costas. E a gente hoje entrou para jogar um jogo e venceu o jogo. Foi isso que aconteceu. Ele fala um pouquinho sobre estratégia de jogo. No início, muitas bolas longas. Eu notei que do meio do primeiro tempo e para o segundo tempo, passou a tocar mais a bola mais no chão. Você chegou a pedir isso também. Isso foi determinante para o Vasco conseguir controlar um pouquinho o jogo no segundo tempo e aí acabou saindo o gol? A gente tinha percebido que a equipe do Cuiabá tinha dificuldade no controle de profundidade, né? O pênalti no último jogo foi assim, né? Teve alguns lances contra o Corinthians que também tiveram vantagem nesse aspecto. Nesse jogo eles estavam baixando um pouquinho antes, dois controlaram até bem, eu acho que talvez porque falharam nos outros jogos. E aí a gente no segundo tempo tentou buscar mais o passe na frente da linha para gerar algum desequilíbrio e poder atacar o gol deles. Uma vitória que interrompe aquela sequência de 6 derrotas seguidas e deixa o Vasco a 3 pontos do primeiro que está fora da zona de rebaixamento, que é o próprio Cuiabá. É o início de uma nova fase, pelo menos não fica uma situação, ficou menos pior, né? Hoje, na pré-eleição, eu mostrei um vídeo do Ayrton Senna, na onde vocês vão lembrar que ele larga em quarto, perde a quarta posição, vai para quinto e depois ultrapassa todo mundo na primeira volta. E eu falei para eles hoje, a gente estruturou a nossa ideia, que hoje seria a nossa primeira curva, nós faríamos a primeira ultrapassagem. E foi o América. Então a gente, agora nos jogos seguintes, vamos ver como que vai ser, para a gente continuar a nossa corrida, né? Você mudou. Vou finalizar aqui. Vamos totalmente o time como ele vinha jogando, né? No jogo contra o Goiás, por exemplo, um meio-campo muito mais marcador. E nesse jogo você colocou o Jair, o Marlon como volantes e ali uma linha de 3 meias. É um esquema até que o Barbieri usou lá no Carioca, mas ele abdicou. Queria que você explicasse sobre isso, né? Sobre até uma coragem, né? Que o Vasco, né, ter 10 jogos sem vencer, 6 derrotas seguidas, precisava da vitória, mas queria que você explicasse sobre isso, né? A confiança que você teve para botar um time muito, muito ofensivo diante de toda a pressão que o Vasco estava tendo no... A gente estudou o adversário, né? Acredito que essa questão da profundidade nas costas da linha de defesa, a gente poderia ter alguma vantagem nisso. Acabou que eles protegeram bem a profundidade, mas a gente também tinha jogadores que jogavam bem com passe no pé, né? O Ryan joga bem com passe no pé, o Alex, o Marlon, né? O Peck, quando vem buscar a bola um pouco mais baixo, também consegue se associar com os companheiros. E tudo que a gente estruturou foi em relação ao que o adversário poderia nos oferecer para a partida. E acredito que muitas das coisas aconteceram. A gente também teve bons ganhos de segunda bola, que acredito que era importante. Por isso também tem um quadrado no meio campo ali e o Peck Figueiredo tentando dar profundidade para a nossa equipe. William, por se tratar de uma vitória contra um adversário direto do... Vou finalizar aqui, gente. Ele, obviamente que assim, o William, ele mostra que ele sabe o que está falando. Ele se preparou para esse jogo, mas fala das coisas do jogo, o que ele pensou, fala em questão de profundidade, né, da forma como ele imaginou que o Cuiabá fosse se comportar e da forma como ele armou o seu time. Até aí, sim, se você pegar as coletivas do Barbieri, ele falava sobre o que ele pensava do jogo. Agora, acho que a coisa mais importante eu sou totalmente contra essa troca de treinador para você mudar o ambiente, para você mudar o clima, para você tentar... numa troca de treinador, você mudar o estado de espírito da equipe, né? Aquele famoso estado anímico da equipe, aquela trava psicológica que existe. Muitas equipes fazem isso e dá certo. O Vasco, eu acho que não foi... O intuito do Vasco não foi demitir o Barbieri para causar essa chacoalhada, para mudar o ambiente. Foi mais no sentido de que se tornou um ambiente muito hostil para o treinador. Assim como o Santos também optou pela demissão do Odair. Só que isso acabou naturalmente mexendo com a equipe. Eu acho que não foi só a questão do treinador, mas também, assim como aconteceu com o Santos, que
acabou perdendo, mas até fez um jogo competente para cima do Flamengo, marcando 2 gols. O fator torcida pesou muito. Então, assim, às vezes pode passar a impressão de que, demitiu o treinador, mudou o ambiente. Mas eu acho que se continuasse tanto o Odair quanto o Barbieri, sem a torcida, o ambiente já seria totalmente diferente. Porque o jogador, ele entra em campo, obviamente que pressionado, mas ele não entra em campo ouvindo o torcedor xingando, o torcedor vaiando, o torcedor cobrando. Ele entra ouvindo o grito dos adversários, do banco de reserva dos adversários, do treinador adversário, né? Então, é um fator preponderante. Então, para quem pensa que, tá vendo, demitiu o treinador, dá certo. O Santos já mudou bastante a postura, o Vasco também mudou, a postura mudou, o ambiente mudou, mas eu acho que tudo isso foi mais turbinado pela não presença da torcida do que pela demissão do treinador em si. Porque, como o William Batista vem falando, ele mostra que ele se planejou de fato para esse jogo, ele estudou o adversário, ele fez uma proposta de jogo que, em termos de segurança, acabou dando certo. Cuiabá também não é um exímio marcador de gols, se é que a gente pode dizer assim, não tem grandes artilheiros, a criação também não é um primor, é limitada. De um certo ponto de vista, isso facilita o jogo do Vasco, sim. Mas como eu falei, não foi um grande jogo, não foi uma grande exibição, mas foi um Vasco que foi pragmático. Ele buscou, quando teve espaço, buscou oportunidades, e o Cuiabá até deixou uns bons espaços, mas as finalizações não foram ruins, né, como vem acontecendo nos últimos tempos do Vasco. Mas eu acho que o mais importante, e ele até fala disso, né? Eu mostrei um vídeo do Ayrton Senna para eles. Eu acho que o que vai pesar mais, óbvio que você tem que ter a sua estrutura tática, a sua ideia de jogo, preparar taticamente a equipe, mas nesse momento, o que vai pesar mais é a mobilização. É como é que você vai trabalhar a cabeça dos jogadores para virar esse momento. Porque o que os caras precisam hoje é de confiança. Eu acho que assim, a vitória dá uma injeção de ânimo absurda, mas agora tem que manter. Ele mostra que é um cara que, aparentemente, volto a repetir, a questão estratégica, tática, ela é fundamental no jogo, mas numa equipe como vive o Vasco da Gama hoje, como vive o próprio Cuiabá, como vive as equipes que estão na zona do rebaixamento, você pensar só na tática de jogo não resolve, porque mentalmente é um time que está sob pressão o tempo todo, está no limite o tempo todo. Então eu acho que o que mais pesa, a parte tática pesa, mas pesa mais ainda a parte psicológica. E para você fazer a parte psicológica jogar a seu favor, você precisa ter esse poder de mobilização. E o William Batista, a princípio, por esse discurso dele, que ele falou do Ayrton Senna e tudo mais, ele mostra, ele aparenta ser um cara muito bom nesse aspecto. E ele vai ter que seguir nessa pegada. Porque preparar o seu time taticamente, no treino, tudo funciona. No treino, toda a teoria funciona. Por quê? Porque você não está sob pressão, não é um jogo oficial, então dá tudo certo. Eu não tenho dúvida que nos treinos do Barbieri e do Odair Hellmann, cito o Odair também porque foram 2 treinadores que foram demitidos um depois do outro, né? Assim, na mesma rodada, mas um jogo após o outro, culminando com a aberração da manifestação da torcida e a punição das 2 equipes, né? Dos 2 clubes. Agora, por isso que eu cito os 2 nomes. Eu tenho certeza que no treinamento dos 2, tudo dava certo. Quando você entra em campo, aí vem a pressão, porque, agora tá valendo tudo. Só que é fácil falar, é só executar o que a gente fez no treino. O Sampaoli falou em coletiva que o Flamengo ganhou como treinou. Como assim o Flamengo ganhou como treinou? O Flamengo treinou para tomar 2 gols do Santos da forma como tomou? Eu acho que não, né? Falei sobre isso no podcast de ontem. Eu acho que não. Então, na teoria, é tudo bonito. Agora, na prática, não vamos ver no calor do jogo, você tendo essa pressão de não posso perder, né, que se não posso deixar de pontuar, o torcedor tá pegando no pé,
Isso pesa muito. E a mobilização que você faz no pré-jogo, assim, na pré-eleição, isso é fundamental. Isso é para uma equipe que está vivendo esse momento. Então ele me mostra ser um cara que tem esse aspecto da mobilização e espero que ele siga, né, com algumas outras ideias criativas para mobilizar ou para motivar os seus jogadores, porque isso vai ser a campanha do Vasco agora. Não importa, o aspecto tático, óbvio que tem o seu grau de importância, mas nesse momento não é o que mais importante. O importante é jogar de forma pragmática, jogar pelo resultado e os jogadores estarem mentalmente confiantes e capazes, né, em condições para protagonizar, para executar esse tipo de jogo. O primeiro sinal já foi dado, o primeiro rascunho, eu não digo nem o primeiro passo. O primeiro passo eu vou dizer que aconteceu quando o Vasco chegar no bolo ali das equipes que estão fora da zona do rebaixamento. Aí eu vou dizer, ou pode até ficar com o primeiro time fora da zona do rebaixamento, mas empatado ali com os outros restantes. Aí eu digo, agora deu o primeiro passo. Agora é só um rascunho. E eu acho que tem coisas boas a serem tiradas e vamos ver, cara, dá um respiro, né? Dá uma tranquilidade a mais para a gestão vascaína. O próximo jogo é muito difícil, é um clássico, então é muito complicado você imaginar uma vitória. Mas, se acontecer, você vai postergando, né? Você vai postergando. O novo treinador, dá para esperar. Dá para esperar. Porque eu acho que agora até o torcedor vascaíno já simpatizou com o William Batista. Então não tem que ter pressa, vamos com calma, vamos avaliar. Não precisa ter pressa. Neste momento, não. Essa vitória dá uma tranquilidade para a gestão do Vasco repensar nomes. Eu acho, como eu falei, eu acho que o Rogério Ceni é um bom nome, sem dúvida, mas ele tem um vínculo muito forte com o Flamengo, que para este momento do Vasco, de muita instabilidade, de muita pressão, não cairia bem. Não cairia. E se acontecer uma proposta, eu espero que o Rogério Ceni tenha essa sensibilidade, porque ele já viveu uma situação complicada no Cruzeiro. Dele olhar e falar, gente, eu agradeço demais o convite, quero muito treinar o Vasco da Gama, mas para este momento, até por eu ter sido campeão no Flamengo, não é o melhor momento. Espero que o próprio Rogério Ceni tenha essa leitura de entender o momento de chegar e falar, vou, não vou, tá? É isso. Em relação ao Vasco da Gama, fecho agora, a gente vai passar pelas notícias esportivas, voltando agora ao site do GE, e depois a gente termina com a apresentação do Ener Valencia no Internacional. Luiz Castro se reúne com John Textor e mantém indefinição sobre permanência no Botafogo, hein? O torcedor fica com certo grau de apreensão, porque querendo ou não, Luiz Castro é um dos... É o maestro é o maestro da orquestra. Ele é o treinador, ele é o maestro da orquestra. Se ele sai, a orquestra pode seguir afinada, em sintonia, sem dúvida, mas ele é o maestro. Então é o primeiro... Esse é um o primeiro chaveco, né? Primeiro chaveco do Textor após a oferta milionária do Al Nassr. Vamos ver como é que vai seguir. Eu acho que é muito difícil, né? Difícil. O Textor postou ali que ele tem a convicção de que o Castro ama o Botafogo. Eu também concordo 100%. Agora, pela questão de grana, é difícil. Na reunião desta tarde, John Textor apresentou argumentos para tentar convencer o treinador a permanecer. Argumentos é complicado, né? Você precisa injetar grana, né, Textor? Argumentos é brincadeira, né? A ideia foi bater na tecla de continuidade do projeto iniciado pelo treinador. Porém, Luiz Castro pediu mais tempo para pensar e prometeu não demorar a dar a resposta. A decisão é inteiramente do comandante, tá? Vamos seguir acompanhando e espero que ele se mantenha no cargo. Tá? De verdade, espero mesmo, tá? Espero mesmo. Vamos aqui sobre Alan, do Atlético Mineiro, foi aparentemente contratado pelo Flamengo. Por que o Flamengo ainda não anunciou? Tá? A responsabilidade pelo pagamento do mecanismo de solidariedade é o entrave do momento. Tá? O pagamento do mecanismo de solidariedade é a divergência. Valores acertados e metas foram definidos, mas ainda há impasses. A negociação está acertada em 8 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos
Deste valor, o Atlético Mineiro tem 75%, ou seja, 6 milhões de euros dos 8 milhões de euros que o Flamengo vai pagar, deve pagar, não sei, vamos ver. O total da transferência será pago em 3 vezes. A fatia maior é quitada no ato da compra e corresponde a um valor entre 40% a 45% do total, que para o Galo é uma grana importante para ajudar aí nesse momento de muita dívida, né? O restante será equacionado em 2 parcelas em 2024. Então, o que é o tal do mecanismo de solidariedade? A divergência do momento é sobre quem assume o percentual referente ao mecanismo de solidariedade da FIFA entre o vendedor e o comprador. Há aplicações diferentes para clubes estrangeiros e brasileiros. O mecanismo dentro do mercado nacional abrange somente clubes que Alan defendeu até os 19 anos. São eles Internacional, que fica com a fatia maior, Tanabi e São Paulo. Fluminense, no qual chegou aos 22 anos, também não recebe. Liverpool, clubes que o Alan defendeu fora do país, né, recebe com base na lei de mecanismo de solidariedade da FIFA. A negociação se arrasta por semanas, então assim, existem, em termos de valores está tudo definido, né, mas tem esses entraves aí, tá? Vamos ver, cara, como o caso do Luiz Castro, o que eu tenho para dizer é isso, vamos ver, vamos aguardar, eu acho que tem tudo para acontecer, tá? Porque é uma negociação que interessa a todo mundo. Vamos ver. Volto a repetir, vamos ver. Flamengo, aguardado no Rio de Janeiro nessa terça-feira. Luiz Araújo é a 9ª contratação mais cara do Brasil, tá? Atleta de 27 anos, custou 9 milhões de euros. Aguardado pelo torcedor, mais um reforço desse Flamengo que está tentando dar uma cara nova, dar uma renovada nesse elenco. Importante fazer isso. É importante fazer isso porque jogadores consagrados, eles são importantes para o clube, sem dúvida. Eles são importantes para o coração do torcedor, traz uma nostalgia gostosa para o torcedor, sem dúvida. Mas você precisa sempre se renovando para se manter na ponta, na elite. Então o Flamengo vem dando mostras de que chegou essa hora de renovar um pouco mais o seu elenco, de trocar algumas peças, de dizer adeus a algumas outras peças consagradas. E essa é mais uma amostra de um jogador que chega para dar uma cara nova para esse Flamengo. Cruzeiro, a gente está falando só de mercado, hein? Cruzeiro encaminha acerto com Lucas Silva, que busca a rescisão no Grêmio. Vamos ver, ó. O Corinthians é o Pedrinho, né? O Pedro, foi vendido ao Zenit da Rússia. A gente já estava falando dessa negociação, do interesse, de que o Corinthians muito provavelmente vai vender. O Corinthians é dono de 80% do jogador e vai repassar 50% ao Zenit e manter 30% de olho numa futura transferência. O jogador vai para a Rússia em fevereiro de 24 porque ele ainda não tem 18 anos. E aí os clubes ainda não confirmam o negócio, mas o Timão deve ficar com 9 milhões de euros pela venda de 50%. Aparentemente isso será pago à vista, o que para o Corinthians é sensacional, é estupendo esse valor, porque tem um transfer ban, precisa eliminar o transfer ban para conseguir registrar aí o Rojas, né, com o Paraguai, a contratação do Corinthians, a nova contratação do Corinthians. Aqui sobre o Ener Valencia, a gente vai ver o vídeo rapidinho, né? Foi apresentado, chegou em Porto Alegre, a apresentação foi no Gigantinho, tava cheio o Gigantinho, não é um super espaço como é um estádio, né? Mas estava cheio, hein? Tava cheio. Vambora, vamos com a apresentação do Ener Valencia. Aqui o canal do Fabiano Baldasso. Se você é torcedor colorado, faço convite a você para se inscrever. É um baita canal para colorados, tá? Eu acompanho, não sou torcedor do Inter, mas gosto do Baldasso, não só para acompanhar um pouco mais o Internacional, mas para acompanhar na alegria e na tristeza do Baldasso, né? Nas vitórias e nas derrotas, eu sempre costumo acompanhar setoristas, youtubers, né? Canais de algumas equipes para ter um pouquinho mais de informação.
porque como eu sou de São Paulo, é mais tranquilo acompanhar os times de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Porto Alegre, por exemplo, eu acompanho o Baldasso, acompanho o Farid, então é sempre legal você acompanhar esses personagens. Então faço convite para você para se inscrever, curtir o vídeo se você gostar. Vamos embora aqui. Primeiro a gente vai com um trechinho da apresentação do Valência. O áudio não está muito legal, então por isso que eu só vou mostrar um trechinho. E depois a gente vai para a entrevista coletiva ouvir algumas palavras do novo centroavante do Internacional, do Esporte Clube Internacional. Agora, vamos fazer o seguinte. Esse pessoal aqui grita pá. O pessoal do meio grita. Quase meteram. O pessoal do meio grita lei. O pessoal do lado grita cia. Ok? Vamos lá. Vá, lei, cia. Atenção. Ener Valência no palco. Vai abaixo, gigantinho. Música, vai, Baldasso. Maravilha, Ener Valência. A torcida vai junto. A torcida vai junto. Chegou o homem. Chegou a fera, hein? Tá chegando ele. Chegou a fera, hein? Ener Valência com seus filhos. Uma fera. Cara, assim, eu acho que esse negócio de torcedor que pede contratação, eu acho uma loucura, mas quando tem apresentação eu fico enlouquecido, né? Eu fico em polvorosa. Eu não gosto quando o torcedor fica, precisa contratar, né? Precisa contratar um consagrado, precisa contratar um medalhão. Eu não gosto disso, mas quando chega eu também, né? Eu sou de carne e osso. Eu não me aguento, cara. Eu acho barato, porque a paixão do torcedor é uma, cara, assim, é a coisa que transcende, velho. Assim, se tem alguma coisa que de fato transcende o futebol, não é um jogador, como disse o Tite, né? Não é um jogador, é a paixão do torcedor, cara. Isso transcende o futebol. A gente estava ouvindo aqui, esqueci agora o narrador da Transamérica Esportes do Rio de Janeiro, narrando o gol do Tiquinho Soares no jogo contra o Palmeiras. Cara, a paixão do torcedor é uma coisa que para mim transcende, cara. Transcende, independentemente assim da camisa que você veste. Cara, assim, é um bagulho que, poxa, eu fico até arrepiado às vezes. É impressionante, né? É impressionante. O áudio tá um pouco ruim, então eu vou parar aqui, mas chegou, hein? A fera chegou. Vamos ouvir agora um pouco da coletiva do Ener Valência para a gente fechar o podcast de hoje. Podcast longo já, né? Vamos ouvir rapidinho, apenas uma ou duas ou três perguntas, e aí a gente fecha por hoje, deixar uma moral aqui pro torcedor colorado e pro Ener Valência também, esperando muito sucesso e muitos gols, né? Do centroavante aí. Ener, boa noite. Qual é o teu sentimento dessa apresentação que está sendo no Internacional, que foi há pouco aqui ao lado no Gigantinho, e também do torcedor do Inter no aeroporto durante a madrugada, né? Qual o teu sentimento? Tu esperava que fosse ser algo assim, desse tamanho, desde quando seu nome foi anunciado, toda essa repercussão que causou junto à torcida do Inter? Primero, buenas noches con todos. La verdad que ha sido algo impresionante, algo increíble, de que jamás me lo hubiese imaginado. El cariño que está mostrando toda la torcida de Inter hacia mí, hacia toda mi familia. Desde antes de que me anunciara por las redes sociales me escribían. Ahora con mi arribo al aeropuerto fue un recibimiento que ni soñando me hubiese imaginado. Y ahora también, acá al lado se vivió una fiesta muy linda con todos los fãs del Inter, así que estoy muy contento por eso. Boa noite, Ener. Bem-vindo a Porto Alegre. Falou, né? Da paixão do torcedor, deve estar absolutamente empolgado, né? Porque o torcedor tá mega empolgado. Foi receber no aeroporto, agora no Gigantinho. Deixa eu pegar até a notícia aqui, ó. Deixa eu trazer agora aqui, ó, a notícia aqui, ó. Ener Valência apresentado no Gigantinho, cerca de 10 mil torcedores participaram do evento. Então,
Por isso que eu falei, a casa estava cheia, né? Não é um espaço gigantesco como é de um estádio, mas a casa estava cheia, né? Deve estar absolutamente empolgado, como eu disse aqui, deve estar muito empolgado para vestir de fato, né, a camisa do Internacional, para entrar em campo. Assim espero. Vamos seguir aqui. Bem-vindo. A gente sabe que você já conversou com o técnico Mano Menezes. Gostaria de saber, a gente já viu você atuando em muitas posições, muitas funções. Onde você se sente mais à vontade, mais cômodo para jogar pelo Inter? Como centroavante, atacante de lado, ponta, centro-delantero, media punta, punta direita, esquerda, extremo. Onde você se sente mais à vontade para performar com a camisa do Inter? Gracias. Bueno, me pusiste en muchas posiciones. No, la verdad que de medio campo para arriba me he sentido cómodos en cualquier posición. Sí es verdad que ahora último en mi equipo veníamos jugando con doble de delanteros, pero también he jugado de extremo por izquierda y por derecha, así que no tendría ningún problema en adaptarme a cualquier posición que el técnico me indique. Cara, eu acho que isso é uma informação importante e é uma informação que deve deixar o torcedor colorado bastante empolgado, porque já estava empolgado, né? Então, só pelo nome, pelo tamanho da figura, do personagem, já houve uma empolgação absurda. Essa resposta do Ener Valencia, eu não sou torcedor colorado e eu já fico empolgado. Perguntado sobre onde que ele prefere jogar, se é de centroavante, se é ponta direita, ponta esquerda, cara, do meio campo para frente, eu jogo em qualquer lugar. Do meio campo para frente, eu jogo em qualquer lugar. Pô, no último time eu tava mais centroavante, mas também joguei de ponta, nas duas pontas, aliás, né? Nas duas pontas. Então, é um camaleão. Do meio campo para frente é um camaleão, ele pode fazer qualquer função. E eu acho que dependendo do adversário, do contexto do jogo, da forma como a partida está se encaminhando, o Mano Menezes pode mudar o atleta de posição para tirar o melhor, para render mais, para ajudar o Internacional a chegar cada vez mais perto do gol e, de fato, marcar o gol e conseguir resultados importantes em qualquer competição que jogar com o Ener Valencia. Então, mostra-se um cara polivalente, já chega e já fala, não é só uma, do meio campo para frente, amigo, aqui é comigo, né? Já deixou o recado de que o que precisar ele vai fazer. É isso que eu queria ouvir. Você chega um cara como esse, como o Luizito Soares fez a apresentação dele. Já chegou falando que quer jogar, que quer ajudar o Grêmio. Eu quero sim. É isso que eu quero. E eu acho que, pô, vamos combinar, né? O cara chega no Internacional, ele vê que o maior rival tem o Soares. Pô, ele deve estar querendo muito, assim. Aqui, velho, aqui a gente vai brigar para ver quem que é o maior do Rio Grande do Sul. Espero que ele esteja com esse sentimento. Ele é bem tranquilão, né? Bem sossegado. Tá com o espanhol ele é, né? Equatoriano, se eu não me engano, né? Tá com o espanhol equatoriano. Ele tá com o espanhol puro. Ele nem tá tentando falar o portunhol. Mas com o tempo ele vai se acostumando. O Soares tá tentando falar um portunholzinho, o Sampaoli também, enfim. O Ener Valencia vai chegar lá. Gente, eu vou fechar por aqui. Hoje um dia que eu tô empolgado, né? Tô empolgado. Como eu falei, eu torci bastante pro Vasco da Gama. O Vasco conseguiu vencer porque eu quero ver competitividade. Eu quero ver briga, né? Eu quero ver o negócio pegando fogo. E o Vasco deu um passo importante, não digo que ainda é o primeiro passo para a recuperação, mas foi uma etapa importante, superada. Internacional que traz o Ener Valencia, agora a gente só fica nesse aguardo dessa galera toda poder contar com esses jogadores. No caso do Inter com o Ener Valencia, a gente falou do próprio Vasco, teve o Maicon, o Serginho, Cruzeiro também a gente citou aqui, Luiz Castro talvez seja o grande reforço do Botafogo. A gente vai acompanhar tudo, seguir muito empolgado. Eu sou um romântico, sempre falo aqui, eu sou um romântico, eu gosto disso, cara.
eu gosto dessa parada, né? Vamos trazer a agenda do dia aqui. Tá? A gente vai ter Libertadores, a volta da Libertadores e da Sul-Americana. A gente já vai ter alguns brasileiros entrando em campo, o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. Vamos ver agora se o modo copeiro do Felipão vai valer aqui, tá? Fluminense, Sporting Cristal. A gente vai ter na Sul-Americana Fortaleza em campo, São Paulo encarando o Tigre. A gente vai conversar de tudo um pouco e amanhã a gente está de volta para falar um pouco mais de Libertadores e de Sul-Americana. Muito obrigado a você, peço perdão mais uma vez pelo podcast longo, mas se você resistiu, agradeço demais, fica o meu forte abraço, uma ótima semana e até amanhã. Tchau.